nas crises. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesse. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam eles quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Neste capítulo, chamado Nas Crises, o Espírito Emmanuel novamente nos dá algumas diretrizes de como agir em situações complexas, em situações desafiadoras de nossa vida. E no primeiro ponto, ele nos diz que estará diante de algum problema que te parece insolúvel. Então tem muitos momentos em que nós vivemos uma situação e pensamos, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não há como resolver essa situação. E no decorrer dos dias, das horas, as soluções vão aparecendo. Isso já aconteceu provavelmente várias vezes na sua vida, como já aconteceu várias vezes na minha. Conforme vão vindo as noites de sono, o esforço em resolver aquela situação, de repente, quanto mais a gente vai se esforçando, vai buscando de forma ativa resolver, a situação vai se diluindo, se resolvendo quando a gente menos imagina. Por isso, não nos desesperarmos frente às dificuldades, por maiores que sejam. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Então, quantos fogem de casa trabalhando excessivamente? Quantos fogem da situação, dos problemas emocionais, no uso de entorpecentes, de bebida? Então, a fuga nada resolve, só atrasa e atrapalha. Pensa nas reservas de forças que jazem dentro de ti, nos potenciais que nós trazemos, que nós temos. Então devemos olhar para aquilo que já temos também, para aquilo que queremos conquistar internamente, mas também para essas forças que nós já trazemos dentro de nós. Continua fiel aos próprios deveres. Então todos nós, antes de reencarnarmos, estabelecemos um programa, há todo um plano, um planejamento da nossa encarnação, da nossa vida, e envolve muitos deveres. E nós, na nossa consciência, sabemos dos nossos deveres dentro de casa, no trabalho, com a comunidade, com nós mesmos. Mas devemos, a todo momento, pela oração, pela meditação, reavivar, buscar na nossa consciência esses deveres para nos esforçarmos e darmos cumprimento no nosso dia a dia, efetivamente. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Com calma. Não adianta a gente ficar se culpando em relação ao que ocorre excessivamente ou se desculpando, culpando os outros. Mas sim devemos assumir o que é nosso, o que nos cabe,
tanto o que dá certo como o que dá errado, né, que precisa ser refeito. Então, assumir as responsabilidades é necessário porque é algo que diz respeito a nós. Evita comentar aspectos negativos das provações que atravessa, porque quando a gente fica focando nas dificuldades, nos aspectos negativos dos desafios que estamos enfrentando, ocorre que dá mais trabalho ainda encontrar a solução. Então a gente gasta muita energia mental, muita energia emocional de forma desnecessária quando a gente foca nos aspectos negativos das nossas provações. Ora com sinceridade, pedindo ajuda, a proteção de Deus. Então quando a gente medita, quando a gente ora, a gente entra em conexão, né, com os espíritos que muito nos amparam, com Deus, com Jesus, e de repente as soluções vão vindo, de repente a calma que a gente está buscando, ela vai tomando conta da gente quando a gente busca com vontade, busca com o coração. Então é um recurso nas crises e no dia a dia necessário buscar na oração, na conexão com o plano maior, esse auxílio que está sempre presente. Se existem ofensores no campo das inquietações, perdoa, esquece as agressões, não te prendas, não te amarres na mágoa, né? Usa o perdão no sentido de continua a caminhada, porque quando a gente não perdoa, o nosso sentimento fica amarrado. A gente tenta ir para frente, mas o sentimento puxa de volta e a gente não consegue continuar o nosso caminho. E quando a gente vai perdoando, o caminhar fica mais leve, a gente consegue prosseguir, o sentimento fica desamarrado, fica livre para a gente continuar. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam. Aqui é muito interessante, porque por mais que pareça complexa as situações que nós passamos, pareçam complexas, diversas situações que nós vivemos, quando nós costumamos ver as obras, né, de André Luiz, por exemplo, que nos narra a vida no plano espiritual, no plano maior, nós vemos de forma clara, né, por meio de outros personagens encarnados, que eles detêm de recursos que a resolução do problema está muito perto, é muito simples, exige pouco esforço, mas o encarnado acaba por ficar muito focado no problema, muito focado nas queixas, não abrindo os olhos para os recursos que já estão disponíveis. Então tenhamos calma em frente às situações de crises, porque geralmente a solução está mais perto do que a gente imagina. Então, não desesperarmos, não focarmos nas dificuldades, na queixa, já é uma forma do problema ficar muito, muito mais simples de ser resolvido. E se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, né, ou ao desespero, porque nada resolve, só agrava o problema. Mas sim, continua trabalhando e entrega-te a Deus. Temos que sempre ter a ciência de que temos os nossos deveres, temos as nossas possibilidades de ação, mas que sempre devemos contar com o amparo divino, porque Ele sempre está nos amparando e a parte dele é muito maior que a nossa. A nossa é pequenina, mas é muito importante de ser feita dentro de toda a obra de Deus. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.